Homem que matou um decorador de 53 anos vai sentar novamente no banco do réus. Isso porque a defesa de Fábio Machado de Oliveira, de 38 anos, conseguiu desqualificar o crime de latrocínio para homicídio. Reginaldo de Oliveira, que era homossexual e popularmente conhecido como Paquita, foi assassinado brutalmente em outubro de 2018, dentro do próprio apartamento lá no Copa 1000, aqui na capital. Ele foi asfixiado e em seguida teve o corpo esquartejado e colocado dentro da geladeira e depois enterrado em um matagal em Várzea Grande. O autor do crime foi preso quando tentava vender o carro da vítima. Giovanni Júnior conversou com familiares e amigos do Edinaldo que pedem justiça. Gente, se um caso desse, esquartejado, depois o carro, está configurado, está chapado que é latrocínio, gente. E a barbaridade de esquartejar. Vamos ver. Está aí, esse é o autor do crime. Vamos ver o que é que diz a família com o homem do chapéu, Giovanni Júnior. Vai, Didio. A nossa equipe de reportagem está no bairro Copa 1000, em Cuiabá, na rua Júlio Miller, em frente a esse conjunto habitacional na Vertical, que é conhecido como Iguaçu, para poder contar a história de 2018, dia 18 de outubro. Um fato que acabou comovendo toda a cidade de Cuiabá, além do estado de Mato Grosso. A vítima, Edinalmo Alves de Oliveira, de 53 anos de idade. O mesmo que estaria desaparecido há 45 dias e acabou aí sendo noticiado o encontro do seu cadáver. O acusado, Fábio Machado, o seu convivente, namorado ou aquele que teria um relacionamento homoafetivo com o mesmo, de 38 anos de idade. Aqui nesse apartamento, o Nalmo, como era conhecido, ou Paquita carinhosamente, acabou sendo esganado até a morte, aonde o Fábio Machado, que era seu convivente, acabou assumindo toda a situação de ter matado o mesmo após uma discussão, onde haveria várias suposições e versões apresentadas na época. A princípio, era desaparecido o Nalmo, até que seu veículo acabou sendo encontrado com Fábio Machado, de 38 anos de idade, carro que seria comercializado. Naquele momento, o delegado responsável na época pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos Automotores, na DFVA, Dr. Caio Albuquerque, ele acabou entendendo ou compreendendo a mecânica da situação da morte do Nalmo, da Paquita, como latrocínio, roubo seguido de morte. A investigação do latrocínio ocorrida há cerca de 40 dias, uma pessoa desaparecida, o veículo subtraído, já tinha um indivíduo suspeito preso, está preso temporariamente. Hoje aqui obtivemos informações que levaram ao corpo da vítima. Está em óbito, né, e ocultação de cadáver. A vítima é o senhor Edinalmo. Por mais que teria sido esganado o Nalmo e o Fábio estaria comercializando o seu veículo, um Ford Ka, na época, ele não teria assumido o latrocínio, apenas uma discussão, e precisava fugir para que pudesse dissipar ou acabar ou encontrar meios para poder fugir da própria polícia que estava procurando o autor daquele crime praticado. Na época, o Fábio Machado, de 38 anos de idade, foi condenado a 21 anos de cadeia. Crime bárbaro, com requintes de crueldade, ocultação de cadáver, onde o corpo acabou sendo encontrado na região do Parque Del Rey, no município de Várzea Grande. Em uma cova rasa, lá estava presente a DFVA novamente, com o Dr. Caio Albuquerque. E ali, a nossa equipe de reportagem da TV Vila Real acompanhou passo a passo do encontro deste cadáver. O corpo estava ocultado, né? Estava debaixo do chão, bem submerso assim, tudo. Mas aqui, com o empenho de todos os órgãos de segurança pública, a gente conseguiu chegar até onde a vítima estava. Diante das oitivas, das informações de tudo que foi noticiado na época, para que você possa compreender, esse Fábio Machado matou esganado o Nalmo dentro de um desses apartamentos, no 3º andar. A partir dali, ele saiu com o veículo para poder comercializar. Tentou vários empréstimos, os empréstimos foram realizados de pequenas quantidades nos bancos da vítima. Após a conclusão da situação e também de ele apontar onde estaria o corpo, ele afirmou com detalhes como que praticou o crime. O Fábio conta que, na presença do advogado, que ele vem apresentando versões contraditórias, até que no interrogatório de cerca de umas 10 horas, ele acaba revelando que eles tinham um relacionamento amoroso, ele e a vítima, e que no dia
ali deu um desentendimento, não explicou muito bem esse desentendimento e que ele acabou matando a vítima com esganadura. E aí ele passa a contar o desdobrar dos acontecimentos. Ele fala que ele deixou o corpo no mesmo dia dos fatos no quarto, já sai do apartamento com o veículo da vítima, volta no dia seguinte, que daí é a parte mais peculiar do caso, que é até uma parte mais chocante, que ele conta que ele, para melhor, mais bem acondicionar o corpo, ele coloca o corpo dentro da geladeira e deixa o cadáver lá dentro da casa da vítima. E ali ele sai novamente do apartamento, volta na madrugada seguinte com o carro da vítima, todo esse trajeto fazendo uso do carro da vítima, e daí já parte para a ocultação do cadáver. Que daí ele conta friamente que ele foi comprar o cal, foi pegar os petrechos para fazer a ocultação ali na região de Várzea Grande, numa região de mata próxima a um campinho. E dali ele fala que fez tudo isso sozinho, tá? E inclusive, quando localizamos o cadáver, verificamos que, embora mais de 40 dias, o corpo ainda não estava totalmente decomposto. Foi mais uma coisa que chamou a atenção. Só que daí a gente viu pela forma de preparação do corpo, de colocar na geladeira, colocar um cal por cima, e até por isso o corpo não estava totalmente decomposto. Após a sua condenação, a defesa do acusado acabou entrando com recurso, até que foi desqualificado de latrocínio, que é um roubo seguido de morte, para homicídio. Homicídio esse que será passado por uma sentença a qual um júri popular estará avaliando os moldes, a forma como foi realizado a esganadura, a ocultação do cadáver e outras situações que são consideradas ou interpretadas como um furto praticado. A família está indignada e ainda sofre com tudo isso. É como perder novamente um ente querido mais uma vez. De 2018, 2019, 2020, 21, 22, aproximadamente 4 anos se passaram. Hoje, o Fábio Machado se encontra preso em um presídio do estado de Mato Grosso. E a família, mais uma vez, pede por justiça. Muito difícil, é voltar na história, voltar no tempo, né? É que a gente nunca esqueceu, mas a gente reviver esse fato do meu irmão, que era uma pessoa do bem, extremamente boa, reconhecido como uma pessoa maravilhosa. E ele foi vítima de um latrocínio, foi realmente um latrocínio. O ladrão aproximou-se dele e tentou fazer amizade, com a história de fazer amizade e tal, e conseguiu adentrar na casa dele, ter acesso à casa dele, e aí, por causa de um carro, ele o matou. Quando ele fala assim de um relacionamento homoafetivo, o Nalmo teria essa convivência com o Fábio, o acusado, ou não? Não, esse Fábio, ele se diz um garoto de programa, apesar de ser casado, ter 3 filhos. A esposa dele, inclusive, foi reconhecida, estivemos com ela foi até presa, porque ela ajudou ele também, ela estava junto com ele tentando vender o carro, que do meu irmão, depois que ele tinha matado, ele tentou vender o carro. Matou com requinte de crueldade, sabe? Guardou na geladeira. Ele dobrou, porque o Nalmo era magro, pequeno, ele dobrou o Nalmo, deixou o Nalmo na posição fetal, e depois de 3 dias ele o levou para um lugar, alguém deve ter ajudado também, levou, enterrou numa mata lá, num lugar na Várzea Grande, sabe? Demorou quase 30 dias. Minha mãe, com 82 anos, não comia, não dormia, sofrendo, sem saber. Nós queríamos saber onde estava o corpo, pelo menos. E aí, depois que ele estava preso, que ele foi confessar. Mil, você como amigo, como que a gente pode definir o Nalmo? Bom, a Paquita era uma pessoa maravilhosa, uma amiga, um companheiro, né? Sempre presente na minha vida, uma pessoa íntegra da sociedade, conhecida por todo mundo como Paquita. E a gente pede justiça, né? Porque foi uma barbaridade que fizeram com ele. E a gente, como amiga, a gente sente muita falta dele, da companhia, do carinho, porque ele é uma pessoa muito carinhosa com a gente. Você acredita se quando o Fábio fala que teria um relacionamento homoafetivo, o Nalmo não teria, por mais que seria uma pessoa discreta e resolvida na vida, ele falaria para vocês? Né? Sim, nunca ficamos sabendo desse relacionamento que ele dizia que tinha com a Paquita.
Agora, o que a família espera, Marileide? Espero o seguinte, nesse momento em que o que a polícia fez o que deveria ser feito, o Ministério Público, a Justiça, agora que vai passar para o júri popular, nós estamos contando com o apoio, porque o júri popular é composto por cidadãos da sociedade, sabe, da população que quer viver em segurança. Pessoas como a minha família, como nós que somos família, que tem família, sabe? Então não quer ver um homem desse, uma pessoa dessa, que por onde ele passou, ele cometeu crime. Inclusive, ele está no centro que seria para ressocialização, lá ele estava praticando crime de tráfico pesado aqui para a sociedade. Então, ele foi pego traficando junto com outro policial penal que foi excluído da corporação, traficando cocaína dentro do presídio? Dentro do presídio. Inclusive, a outra pessoa que estava com ele já foi excluído da polícia. Mas ele, por onde ele passa, ele comete crime, comete infração. Então, nós pedimos para essa população, para esse júri popular, sabe, a sensibilidade de não votar a favor de um marginal de altíssima periculosidade, para ser colocado na sociedade, para colocar em risco todos nós. A gente deseja, né, o apoio da comunidade para que a gente possa junto fazer com que esse cidadão, né, que não é de bem, que ele possa ter, né, o seu julgamento ali conforme a lei deseja. Então, eu peço o apoio da população. Algo que chamou a atenção por parte do delegado que respondia na época pelo caso que foi presidido por Dr. Caio Albuquerque era a frieza do Fábio Machado. Uma pessoa que, ao mesmo tempo que interpretava ou passava a sensação de ter se arrependido daquela prática, ao mesmo tempo, ele também se qualificava automaticamente como uma pessoa que não estava preocupado com aquilo que aconteceu. Tanto é que após a morte daquele que ele gostava ou convivia como namorado, ou um relacionamento homoafetivo que teria com ele, supostamente, ele teve aí a capacidade de forma prematura, de orquestrar, de se programar, de vender os pertences do Nalma, vulgo Paquita, na época, além do carro que estava sendo comercializado por um valor de mercado, onde ele não teria pressa para poder vender ou encontrar um comprador. Ele é uma pessoa bastante fria, viu? Em momentos ele dá a entender estar arrependido, mas como eu disse, ele dá a entender, não que ele esteja arrependido. Tudo ali, pela forma como ele premeditou, principalmente após morte, deixando o cadáver, volta, coloca na geladeira, depois volta para pegar o cadáver, não é sinal de arrependimento. Isso aí é um sinal de premeditação do que ele faria, do que fez e do que tinha a fazer com o corpo, né? É um camarada bastante frio, tá? Em que ele mesmo, né, foi ali revelando esses pormenores aí dos fatos que creio que nem os trabalhos policiais, nem periciais, a gente não tem alguns contornos que não fosse, talvez, a frieza dele nos contar, talvez a gente não teria chego à profundidade das investigações. A questão do latrocínio, que é o roubo seguido de morte, o veículo dele estava sendo comercializado de uma forma muito tranquila. Isso chamou a atenção do senhor? Com certeza. A princípio, né, ele disse, né, primeiramente ele fala que ele era um mero receptador. Depois, de preso temporariamente, ele assumiu, né, o romance ali com a vítima e o homicídio. Só que ele tentou emplacar aquela sensação, aquela tese de homicídio privilegiado, né, que ali ele, no calor das emoções, por ciúme, algo do tipo, ele tentou contra a vida da vítima. Mas o comportamento dele pós-morte, esse desdobramento do crime ali, ao nosso entender, não estava a caracterizar só um crime de homicídio. Ali estava uma premeditação para um crime com consequência patrimonial, um crime de latrocínio. Mas, de toda forma, a gente respeita, né, a decisão, né, a desclassificação que houve, e agora o que vale é que ele está sendo acusado aí, né, por um crime gravíssimo também, tá, de homicídio qualificado, que inclusive pela gravidade do crime, principalmente qualificadora da crueldade, né, eu creio, né, que as penas estão postas e que pode, né, até se assim o Conselho de Sentença entender, pode até mesmo ser mantido nos mesmos patamares outrora tipificados ali, expostos na sentença. Com a imagem de Nilton Oliveira, apoio técnico de Tarciso, Giovanni Júnior. Aconteceu.
está no cadeia.